Então, veja bem, na homóloga, estão usando o sêmen dele, na heteróloga não, estão usando um sêmen de terceiro. Para que ele seja considerado pai na heteróloga, ele tem que ter dado autorização. Por quê? Porque o material genético não é o dele. Se fizerem o exame de DNA, vai dar lá na criança que o DNA é da esposa, mas não é o DNA dele. Então, para que ele seja considerado pai pela legislação, o que vai acontecer? Nós vamos ter que verificar se ele autorizou a fecundação heteróloga. Se ele não autorizou a fecundação heteróloga, ele não é considerado pai, a presunção não vai valer. Só vale a presunção na heteróloga se tiver autorização do pai. Agora, voltando para a homóloga, aquela que é feita com o sêmen do próprio marido, o que a gente pode imaginar? O código, ele inovou no artigo 1597, inciso 3, dizendo que se houver a fecundação homóloga, presume-se que a concepção foi na constância do casamento, mesmo que o marido já tenha falecido. Mas espera aí, João, como é que vai ter fecundação se o marido já faleceu? Fecundação homóloga, colheram o sêmen dele, deixaram lá no reservatório de nitrogênio, na clínica, e ele autorizou, também é importante, para fazer fecundação homóloga pós-mortem, usando o sêmen dele, mas depois da morte dele tem que ter autorização. Ele, marido, autorizou a fecundação pós-mortem, autorizou a fecundação depois da morte dele, autorizou a usarem o sêmen dele para fecundar a mulher depois da sua morte. E nesse caso, depois da morte, ela acabou engravidando na clínica de reprodução assistida. A lei, o Código Civil, no artigo 1597, inciso 3, presume que essa fecundação foi feita na constância do casamento, mesmo que falecido o marido. Ou seja, essa alternativa A, ela está correta. A alternativa A está correta. Vamos dar uma lida nela de novo, para vocês verificarem. Olha lá. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. E essa ideia, gente, só vale para homóloga, mesmo que falecido o marido. Para a heteróloga, não. Tá? Para a heteróloga não tem essa ressalva. Para a heteróloga tem a ressalva que tem que ter autorização expressa. Mas depois da morte não tem a ressalva, não tem a presunção. A presunção vale para a homóloga, mesmo que falecido o marido. A alternativa A está correta. Então vamos dar uma olhadinha agora na alternativa B. O que diz a alternativa B? Cabe ao marido e aos seus herdeiros o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Tem um erro aí, tem um erro sério na alternativa B, porque a ação para contestar a paternidade, a ação negatória de paternidade, é uma ação cuja legitimidade é exclusiva do marido. Os herdeiros não têm legitimidade para ajuizar a ação. Se não tivesse essa ressalva, cabe ao marido e aos seus herdeiros. Se não tivesse o e aos seus herdeiros, cabe ao marido a ação a legitimidade para a ação para contestar a paternidade, essa ação imprescritível estava certa. Mas a ressalva do e aos seus herdeiros é uma ressalva que maculou toda a alternativa, porque os herdeiros não podem propor a ação. Os herdeiros só têm legitimidade para suceder o marido se a ação já foi proposta. Só quem pode propor a ação negatória à paternidade é o marido, é o pai. Então está errada essa alternativa por força da ressalva e aos seus herdeiros. Vamos dar uma olhada então na alternativa C agora. A gente já viu que é errada e a gente está buscando a incorreta. A incorreta é a B. Vamos dar uma olhadinha na C. A C e a D tem que estar corretas. Vamos dar uma olhada. C. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros se ele morrer, menor ou incapaz. Está perfeita, gente. É a mesma ideia. Só quem pode ajuizar a ação negatória de paternidade é o marido e o pai. Os herdeiros podem sucedê-lo na ação já ajuizada, mas eles não podem ajuizar. A mesma coisa para a ação de prova da paternidade, a ação de investigação de paternidade. Quem tem legitimidade para ajuizar a ação de investigação de paternidade é o filho. Os herdeiros vão poder sucedê-lo, mas quem tem legitimidade para o ajuizamento da ação é o filho, por isso essa alternativa C também é uma alternativa correta. Vamos dar uma lida novamente na C para vocês verem. Tá certo? Olha lá, vamos dar uma olhada. A ação de prova de filiação compete ao filho, está perfeito, enquanto viver, passando aos herdeiros se ele morrer menor ou incapaz. Então, enquanto ele for vivo, é só ele que pode ajuizar. Os herdeiros, só depois da morte, é que vão ter essa legitimidade para a ação de investigação de paternidade. Correta a alternativa C, portanto, vamos seguir para a D, e na D ela tem que estar correta também, porque a B já é incorreta, já achamos incorreta, mas vamos conferir. Vamos dar uma olhadinha na alternativa D.
Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Eu falei no bloco 1, está correto também, gente. A ação negatória da paternidade, ela é da legitimidade exclusiva do pai, e não adianta que a mãe confesse que ela foi adúltera, que ela violou o dever de fidelidade. Não adianta a mãe falar o seguinte: olha, o filho não é dele. Às vezes acontece isso, é uma tristeza. Eu sou advogado nessa área, às vezes começam a brigar e a mãe joga na cara, a esposa, para se vingar do marido, ela joga na cara do marido: olha, você não é o pai dos nossos filhos, eu tive relação sexual com outro, nem o pai você não serve para nada. Vem aquela, porque isso é uma ofensa muito séria, né? Muito séria para os homens: você não é o pai, isso, aquilo, tal. E ela entra com a ação, ela confessa que ele não é o pai, que ela teve outras relações, etc. Não basta isso, não basta a confissão da mãe para se negar a paternidade. O pai tem que entrar com a ação de paternidade. Então está correta essa nossa alternativa D, que diz exatamente isso. Mesmo que a mãe confesse que ela foi adúltera, confesse que ela violou o dever de fidelidade, não basta essa confissão para negar a paternidade. Está correta? Vamos dar uma outra olhada na letra D para fechar, para a gente ver que está correta. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Resta então a alternativa B como incorreta. A nossa resposta é a alternativa B. Vamos para outra questão agora. Vamos para a questão de número 2, que também estão pedindo na questão de número 2 para saber qual é a alternativa incorreta. Está lá, ó, assinale a alternativa incorreta. A alternativa A: o filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunta ou separadamente. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunta ou separadamente. Está certo ou está errado? Está certo, gente. É o que eu falei para vocês. Como é que a mãe faz para registrar um filho que ela teve fora do casamento? Ela pode, melhor dos mundos, ela vai lá com o pai reconhece: olha, nasceu essa criança, nós não somos casados, o filho é meu também. Ele vai lá e reconhece, ótimo. Então eles estão reconhecendo o filho conjuntamente, é um filho havido fora do casamento que eles estão reconhecendo conjuntamente, mas nada impede que ele possa ser reconhecido separadamente. A mãe foi lá e registrou o filho, indicou o verdadeiro pai, o suposto pai, o juiz mandou ouvi-lo, o pai chegou lá e reconheceu. Ou mesmo antes de ir ao juízo, a mãe foi lá, registrou, chegou, falou com o pai. No começo o pai foi reticente e tal, depois ele pensou melhor, falou assim: não, é melhor eu reconhecer. E o pai foi lá e reconheceu. Então está correta essa alternativa. O filho havido fora do casamento, ele pode ser reconhecido conjunta ou separadamente. Vamos para a alternativa B agora. Está perfeita aí essa primeira alternativa: o filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunta ou separadamente. E a B: o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável. Está certo também, gente. Não pode ser revogado o reconhecimento do filho havido fora do casamento. Na verdade, o reconhecimento de filho é irrevogável. Cuidado para não confundir a revogação com a invalidade. Eu posso eventualmente entrar com uma ação latória, uma ação declaratória de nulidade. Isso é invalidade, eu estou anulando, tinha um vício, estou declarando nulo. Revogar é outra coisa. Eu reconheci hoje, amanhã eu mudei de ideia, eu quero revogar. Não pode revogar. O reconhecimento de filhos, ele é irrevogável. Ele pode ser invalidado, ele pode ser anulado ou pode ser declarado nulo, mas ele é irrevogável. Está correta também a alternativa B. Vamos para a alternativa C, não achamos ainda a alternativa que é incorreta. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. C: são ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. Então vamos lembrar um pouquinho, vamos fazer um exercício de memória, lembrar o que é a condição e o que é o termo. Condição é um evento futuro incerto, é um evento que talvez ocorra no futuro, eu não tenho certeza. O termo não, o termo é um evento futuro e certo. Eu não posso condicionar o reconhecimento do filho a um evento futuro incerto ou a um evento futuro certo. João, me dá um exemplo que eu não entendi. O que significa dizer que você não pode condicionar? O reconhecimento de filho não pode estar sujeito a termo ou a condição.
Eu não posso chegar lá e fazer assim, olha,